Olá, professora. Então, antes da gente começar a apresentação do nosso trabalho, eu vou fazer um adendo, só para relembrar que a gente está utilizando as questões antigas, no caso, antes delas serem reformuladas, que a gente chegou até a conversar em sala com você e a senhora autorizou a gente a utilizar. E por conta da gente não conseguir cruzar os dados dos arquivos diretamente, uma forma que a gente achou para exibir esses resultados foram por meio de cálculos estimativos. Então, as questões que foram necessários usar esses cálculos, a gente vai explicar como que eles funcionam e na entrega a gente vai deixar um arquivo com uma explicação detalhada de cada um deles. Primeiro passo, incluir as bibliotecas em EPIs do string. Depois disso, são inseridos os dados dos cursos, e então criada uma função para validar esses dados. Depois disso, é criada a função main com as variáveis do EPI e é inicializada. Após isso, o sistema calcula o total de alunos nesses cursos e mostra o total na tela. Esse programa foi criado para descobrir quantos alunos finais se matricularam no curso de ADS por meio de ações estimativas, prestado em linguagem C e comandos em EPI no VS Code. Após esses comandos, foi inserido o código em EPI exec para executar o código. Com isso, podemos concluir que o total de alunos de ADS que matricularam no ano de 2017 respondendo as questões foi de 10.458 estudantes, e os que se matricularam por ações estimativas foi de 2.117. Olá, professora Cristina, eu sou o Ian, eu vou falar um pouco sobre a questão 2 do nosso projeto. Então aqui basicamente tem uma array, né, com todos os códigos do curso de ADS no caso. Aqui só para verificar se o código do curso está certo, né, para ele buscar só os códigos que estão aqui dentro no caso. Aqui também é uma função simples, também só para limpar parênteses, limpar esse tipo de coisa assim, evitar quebra de linha, para não dar problema na hora da contagem. Aqui tem uma função que ele busca, basicamente que ele busca o total de estudantes e o total de estudantes do sexo feminino, do curso de ADS, né? Que como a gente trabalha com estimativas, então vai ser importante de buscar esses dados separados. Aqui também uma outra função que vai buscar os estudantes e também vai buscar os estudantes que entraram por ações afirmativas. Como os arquivos não têm interligação entre eles, então a gente está buscando assim, para depois a gente juntar no final e tirar a estimativa. Aqui, né, basicamente o MPI, que vai fazer toda a comunicação, vai dividir em 4 processos, aqui algumas declarações, e aqui no final são as linhas que você vai tirar a estimativa. Aqui a estimativa final, né, a gente vai voltar com a porcentagem. Então, como a gente explicou, ele pega os dois dados e depois tira uma estimativa entre eles, baseando dentro deles. Como os arquivos não fazem a ligação, conforme a gente explicou em sala, então foi o jeito que a gente achou para fazer o programa funcionar no caso, né? Eu também vou mostrar o código rodando aqui. Então a gente está rodando no Windows, no caso o MPI. Então eu vou rodar aqui MPI exec. Questão 2. Questão 2 ponto. Dei o Enter. Esperar ele executar. Então daqui ele executou, ele retornou aqui os estudantes, retornou o sexo feminino, também o que entrou por ações afirmativas, e no total ele estimou aqui em 20%, então cerca de 20,26% dos estudantes do sexo feminino entraram por ações afirmativas. Então seria isso. Eu vou explicar um pouco agora de como funciona a questão 3. No caso, a questão 3 é qual é a porcentagem de estudantes que cursaram o ensino técnico no ensino médio, que são do sexo feminino e são provenientes de ações afirmativas. Primeiramente, esse código aqui também ele segue a lógica dos outros dois últimos, de ter um array com todos os códigos de curso de ADS, que no caso são 386. Aí passando mais para baixo aqui,
a gente tem algumas funções que merecem destaque aqui. No caso, a de curso válido, que ela serve basicamente para percorrer esse array e comparar os códigos dos cursos. Aí, se o código bater com o que está no array, ele retorna 1, senão ele retorna 0. Aí, outra função é a de processamento do arquivo 5. Ela funciona de um jeito relativamente simples, então ela abre o arquivo 5. Aqui a gente tem uma espécie de try-catch em C, que caso ele tenha algum erro, ele retorna esse erro. Aí, ele realiza a leitura do arquivo 5, que no caso é o arquivo que contém as informações do sexo dos alunos. Ele compara o item referente ao sexo, ou seja, se for masculino ou feminino. Se for feminino, ele conta mais um, no caso de feminino e de ADS ao mesmo tempo, e ele também conta num total, todos que foram de ADS. Então a gente tem a contagem tanto do pessoal de ADS de sexo feminino e tanto só do pessoal de ADS independente da resposta. A mesma lógica segue para o arquivo 21, que contém as informações se é ação afirmativa ou não. No caso, as respostas de A a F são ações afirmativas, somente A e em branco, que a gente não considera como ação afirmativa, e ele segue a mesma lógica, ele faz a contagem das ações afirmativas de alunos de ADS e também de alunos de ADS no geral, mesmo os que não são ações afirmativas. Então ele tem o total e o de ações. O processamento do arquivo 24, que contém se o aluno fez o ensino técnico ou não. Então, no caso, a resposta se ele fez é a B, a gente conta também do mesmo jeito, a gente conta tanto se ele é de ADS e fez o ensino técnico, ou tanto se ele é só de ADS, independente da resposta. Então, cada função dessa de processamento dos arquivos vai ter dois valores no final, tanto o total geral de ADS e tanto o da contagem que a gente tem interesse. Aí na main, a gente tem a sintaxe padrão do MPI, e aqui no caso o nosso processo de ranking 0 vai processar o arquivo 5, o de ranking 1 vai processar o arquivo 21 das ações afirmativas, o do ranking 2 e o do ranking 2 no caso do ensino técnico. Aí depois eles realizarem o processamento, eles vão fazer o envio desses dados para o processo 3, e o processo número 3 vai fazer a estimativa. A estimativa, no caso, a gente utilizou um cálculo relativamente simples. Como ele calcula tanto o total da quantidade que a gente tem interesse e o total de ADS, a gente utiliza, no caso, aqui embaixo a gente tem os exemplos para cada um deles. Então a gente tem a contagem de femininas que cursam ADS dividido pelo total. E o mesmo segue para os outros. Então a gente tem o total de ações afirmativas dividido pelo total de ADS que ele encontrou naquele arquivo e o total do técnico dividido pelo total que ele encontrou naquele arquivo. Aí com essas proporções ele multiplica elas para formar um caso em que as três estejam juntas e exibe como porcentagem no final. Agora eu vou rodar o arquivo da questão 3, eu já estou com o comando aqui pré-salvo. Retornando os dados aqui, ele vai mostrar que esse valor aqui que ele encontrou de ADS que responderam ao arquivo 5, esse daqui foi o total de feminino que ele encontrou de ADS no arquivo 5. Aí no arquivo 21, que é o de ações afirmativas, esse daqui foi o total que ele encontrou de ADS. Daí tem o total de ações afirmativas do arquivo 21, que é esse daqui. Daí tem o total de respostas de ADS no arquivo 24, que é o de ensino técnico, que foi esse daqui que ele encontrou. E o total de estudantes que possuem ensino técnico e que cursam ADS, que no caso é esse daqui. O total que ele encontrou. Aí fazendo as proporções com esse cálculo, primeiro ele retorna a proporção isolada de cada um dos casos e depois a proporção de todos os casos. No caso, a estimativa final de um aluno de sexo feminino
que entrou por meio de ações afirmativas e que tinha cursado o ensino médio técnico é de 0,41%. Outro ponto importante de destacar, que os meus colegas vão falar mais à frente, é isso daqui, que o arquivo 21 e o 24 e os demais que dali para frente que a gente utilizou, eles estão encontrando apenas 10.000 alunos de ADS. Basicamente, o que a gente notou nas análises que a gente fez é que o único arquivo que realmente 12.528 alunos de ADS responderam foi esse arquivo 5. O resto tem esse restante, né, de 2.090, se eu não me engano, de diferença, de respostas em branco nos outros arquivos. Então a gente percebeu isso, que essa diferença entre os dois, ela está em branco nos demais arquivos. O único que eles responderam foi o arquivo 5 sobre o sexo. Olá, professora Cristina. Aqui é o Gabriel e eu vou falar um pouquinho da questão 4, que são os estudantes do sexo feminino e ações afirmativas. Quem deu o incentivo para esses estudantes? Então, aqui já são algumas bibliotecas incluídas. Temos aqui as arrais com todos os cursos do Código 72, né? Pegamos e fizemos essa arrai. Aqui ele só vai validar se o curso está dentro do que especificamos. Uma limpeza, uma função de limpeza para tirar os caracteres que podem invalidar o processo, né? Aqui também temos a execução do processo, né, dos arquivos que a gente vai utilizar. Então, arquivo 5, arquivo 21, o arquivo 25, são todos os arquivos do site do ENAGE que a gente precisou para fazer essa estatística, né? Aquela estatística, ela vai pegar a proporção de quem tem o incentivo dos pais, que eu vou explicar um pouquinho mais para baixo, e a proporção das mulheres por ações afirmativas no curso de ADS. Então, lá na execução, eu vou apresentar que foram 1.704, né? Dividimos esse número por 2.117 e que deu 1,24. Esse cálculo, para fazer a estatística, né, a estimativa, a gente pegou os que foram incentivados pelos pais, 0,55%, e multiplicamos por 1.704 e por 1,24, totalizando 1.176 aproximadamente mulheres que têm ações afirmativas do sexo feminino, né, mulheres do sexo feminino, e que quem deu incentivo para essas mulheres, né? Isso será executado lá para frente no Linux, inclusive na máquina virtual. Continuando aqui com o código, então aqui a gente verifica que estamos utilizando o processamento paralelo, né, onde tem o rank dos processos, onde tem os líderes, tem o líder e tem a execução dos processos, né, que estão sendo divididos. Então aqui a gente pode ver no código, um deles pega o total feminino, outro pega a ação afirmativa, e os outros pegam quem foi que fez esse incentivo. Então, cada processo ele vai estar responsável por um tipo cada processo vai estar responsável por executar algum tipo de código algum tipo de processo no código, né? E depois o MPI receive ele vai mandar, né? Vai receber, vai mandar, o send manda e o receive recebe essa execução desse código com os resultados, e aí a gente vê que o cálculo total ele vai processar o cálculo total com essas informações, né? No caso, o processo, o líder. Olá, professora Cristina, aqui é o Gabriel e eu vou apresentar a execução do conteúdo 4. Conforme já comentamos no código, aqui eu só fiz algumas atualizações, né? Eu consegui baixar a máquina virtual, fiz algumas atualizações no Linux, no Ubuntu, e para adiantar aqui, eu fiz as atualizações. Eu não baixei o VS Code, então eu usei aqui o Nano para ler o arquivo da questão e para poder executar. Passando aqui, conseguimos ver que eu tive algumas dificuldades, mas no final eu consegui executar. Vou compilar e executar aqui novamente, apesar de já ter feito. Então aqui a gente vê que
MPI CC questão 4, né? Compilado. E agora eu tive que usar essa oversubscribe porque o número de processos, eu não consigo configurar o Linux, né? Para esses 4 processos. Entretanto, essa opção, ela manda executar o código manda executar o código, né, com o número de processos que eu estou exigindo. Então, aqui, executado. O resultado aqui, né, que o total feminino foi 1.704. Temos aqui que ninguém incentivou, fez incentivo, né, aos pais, outros familiares, professores, líderes religiosos, colegas e amigos e outras pessoas. Então, o total de ações afirmativas foi 2.117. Agora, se tratando de incentivos para mulheres em ações afirmativas, tivemos esse resultado. Aproximadamente 555, ninguém, 1.176 pais, 167 outros familiares, 44 professores, líderes religiosos, aproximadamente 6, colegas e amigos, 109 e outras pessoas, aproximadamente 66. Olá, professora, tudo bem? Eu vou falar sobre o exercício 5. Bom, o objetivo desse código é calcular quantos alunos de ações afirmativas têm familiares com ensino superior. Bom, aqui estão todos os cursos de alunos de ADS, todos os códigos. Daí aqui a gente faz uma validação para ver se eles são mesmo de ADS. Aqui a gente começa a ler o arquivo 21, que contém questões de QI 15, que no caso seria ações afirmativas. Se o estudante escolher a afirmação B, C, D, F, E ou F, conta como ações afirmativas. Agora a gente lê o arquivo 27, que seria esse. Daí, esse arquivo tem questões de QI 21, que seria familiares de ensino superior. E se acaso for válido, conta com total de estudantes, e se ele for A, indica como familiar de ensino superior. O programa assume pelo menos 4 processos em MPI. O processo 0, que é esse processo, ele vai processar o arquivo 21, calcular quantos alunos estão em ações afirmativas e enviar essas informações ao processo 3. Daí a gente tem o processo 1, que ele processa o arquivo 27 e envia total de alunos válidos, total com familiares com ensino superior, ao processo 3. Daí a gente chega no processo 3. Ele recebe dados do processo 0 e 1 e calcula a proporção de estudantes com familiares de ensino superior. E aqui a gente tem um cálculo, e a proporção é igual o total com o superior e o total que seria quem respondeu sobre as ensino superior dos familiares. E daí a gente passa para a estimativa, que é igual ao total de AA, que seria ações afirmativas, vezes a proporção, que é o primeiro cálculo. Agora eu vou mostrar ele no prompt, o que vai retornar é o número 4 da questão 5. Agora ele vai retornar o total de estudantes de ações afirmativas, total de registros vinculados e o total de familiares em ensino superior. Que ele vai mostrar os familiares do ensino superior e ações afirmativas e familiares do ensino superior, que deu 1.401. A professora Cristina, novamente sou eu, Gabriel, e vou estar explicando a questão 6. Então, aqui, como a gente pode perceber, a questão 6, ela pergunta quantos livros os alunos leram no anuidade, né? Então, para isso, aqui está o código, eu vou executar posteriormente no Linux, né? Mas para dar uma explicadinha, eu vou usar aqui o DRC++. Então, aqui está a lista de todos os cursos do código 72, né? São aproximadamente 386 código cursos. Então, fizemos essa array aqui
e estamos validando se ele está dentro dos códigos que queremos, né, do código curso. Fazemos uma limpeza de dados para que não dê algum tipo de erro, né? Ele vai retirar algum tipo de string ou contra a barra N que possa estar dando um erro no resultado do código. Aqui a gente está, o processo ele está pegando qual foi a alternativa, né? Fora a alternativa A, se for alguma das outras, B, C, D ou E, ele vai computar. E aqui a gente já começa com o paralelismo, né? Quando vamos utilizar o MPI, tem os ranks, né? O rank 0 ele é o líder, ele é o gerente, então ele só vai enviar para os outros processos para pedir para que eles executem algum tipo de uma parte do código. E após isso, se tiver cada processo vai estar executando uma parte do código e e aí depois a gente vai receber e vai pegar todos esses resultados que o MPI reduz, né? No final, né, o receive e depois o reduce para utilizar esses dados aqui, né? No caso, deixa eu ver aqui, aqui o receive, ele está pegando os processos, e depois o reduce que ele vai simplificar isso para a gente utilizar para fazer os cálculos que eu vou demonstrar no Linux, né, o resultado dos códigos. Novamente o Gabriel aqui, vou executar o código da questão 6. Novamente, eu adianto que foram baixados alguns pacotes, atualizações, tudo mais. Eu usei o Nano aqui, como já explicado na questão 4. E agora eu já compilei, na verdade, vou compilar aqui ao vivo e vou executar também. Apertando para cima, a gente consegue entrar aqui, MP Run, MP CC, questão 6 e questão 6 aqui, que está mais ou menos com o mesmo nome, né? Agora, já compilado, agora a gente vai executar MP Run Subscribe, como já comentei, que também eu não consegui configurar a máquina virtual com o número correto de núcleos, né? Então, eu estou pedindo para ele subscrever e executar de qualquer forma. Executando, deu as respostas do código que já foi explicado anteriormente, né? Mas aqui o total a gente tem 107.472, é o número total, com respostas inválidas, 412. Aqui são várias dos números que a gente já apresenta, já para dar uma adiantada. E aqui na contagem de livros lidos pelos alunos de ADS no ano ordenado. Então, 2.309 disseram que não leram nenhum livro, 4.132 disseram que leram um ou mais livros, de 3 a 5, 2.472, de 6 a 8, 624, e mais de 8 livros foram 911 alunos. Essa é a execução da pergunta 6, da questão 6. Olá, professor, eu sou o Victor e eu vou apresentar a última questão para você. Bom, o objetivo principal é analisar quantas horas os alunos do curso de ADS eles dedicam aos estudos além das aulas. Bom, mostrando principalmente aqui, tem todos os códigos do curso de ADS. Daí a gente tem a validação para ver se eles são mesmo de curso de ADS. Se for verdadeiro, o processo ele identifica a resposta dos alunos sobre o tempo que foi estudado fora das aulas, que está categorizado com a letra de A a E, como está mostrando aqui, de A a E. Bom, aí existem alguns processos principais, que é o processo 0, que é o rank 0, que ele lê os arquivos, distribui as linhas entre os outros processos trabalhados, recolhe os dados consolidados no final. E os demais processos eles recebem linhas do arquivo, verificam se o curso é válido, classificam as horas dos estudos categorizados corretos e contabilizam os dados.
Um ponto importante que eu quero levar aqui é que se somar o total de alunos de acordo com cada categoria, que dá 10.448 e falta 2.090 para atingir a total de 12.538 que a gente tinha achado na questão 1. Porém, se a gente somar o total de respostas inválidas que cada processo retornou, ele dá exatamente a diferença de 2.090. Bom, professor, agora eu vou mostrar o resultado da questão 7 para você. Aqui a gente digita de novo MPI exec número 4 e a questão 7. Ele vai mudar o programa e vai mostrar o resultado. Ele mostra o total de linhas recebidas no MP2, total de linhas recebidas em P1, total de linhas recebidas em P3, os cursos inválidos em P2, inválidos em P1, inválidos em P3 e o total de respostas inválidas em P3, em P1 e em P2 também. Bom, agora as horas semanais dedicadas aos estudos fora de aulas, de curso de ADS. A, nenhuma, apenas assisto aulas. B, de 1 a 3 horas. C, de 4 a 6 horas. D, de 8 a 12 horas. E, mais ou 12 horas.